Salve corintiano, beleza? Mais um vídeo aqui, mais um corte do Mano e companhia sobre as informações do Corinthians, beleza? Vamos falar um pouco sobre da camisa do Corinthians, as camisas que sumiram e 180 milhões que o Coringão vai receber aí, fechou? Então, antes de começar, já deixa o like e se inscreva no canal, fechou? Bora lá. Solta a voz, mano. Mandão. Todas as notícias Criativo, cara. em nome de novo. Mano, vamos falar uma coisa importante aqui, que o Corinthians está se organizando aí pra fazer um grande empréstimo, né? Pra pagar 80 milhões, né? Por causa do transferban, né? São os dois transferban do Corinthians, do Félix Torres e do Matias Rojas. Como é que tá o gerente do banco aí, Né? O gerente olhando os caras. Mas complementa aí, fala aí, Mota. E Fala mais, né? E também porque eles estão preocupados com o seguinte, que eles devem 23 milhões pro Memphis, né? Mais o 13º. Então diz que o Corinthians precisa aí pra acabar o ano de uns 120 milhões, mais ou menos. Ô, Motinha, vou te Minha falar. Nossa Senhora. A situação do Corinthians, por mais que desperte aí realmente aí preocupação em todo mundo, mas o Corinthians ele tem um montante pra receber agora, por exemplo, ele ainda deve ter em torno de uns 180 milhões, vamos calcular aqui, porque a estimativa era o Corinthians receber, se ele ficasse no meio de tabela, que é onde ele se encontra hoje dentro do Campeonato Brasileiro, receber da Liga Forte ali em torno de 210. Como ele tem aí um empréstimo que vai ser já debitado, que ele não pagou 75 milhões, né? Não, o Corinthians ele pegou ali, Motinha, 150 milhões e ele vai diluir esse valor que ele pegou emprestado em 5 anos de contrato, ou seja, vai debitar 30 por ano. 210 menos 30, 180. Então o Corinthians vai receber em torno de 180, a estimativa essa. Pode receber um pouco mais, um pouco menos, depende da classificação final do Campeonato Brasileiro, mas deve ser em torno disso aí no término do Campeonato Brasileiro da Liga Forte. Porém, o Corinthians tem algumas coisas de imediato que ele precisa quitar, algumas contas aí no curto prazo, e existe uma preocupação com relação a isso. Segunda coisa, Moto, segundo cenário, é o Corinthians eliminar o Cruzeiro e chegar numa final da Copa do Brasil. O time finalista da Copa do Brasil, o vice, já vai receber quase 35 milhões, 33 e uns quebrado, e o time campeão vai receber 75. Fora tudo que você já ganhou, fora tudo que você já ganhou nas fases que você foi passando e foi recebendo da CBF. O Corinthians não acabou ganhando, porque esse dinheiro de avanço de fase, se eu não me engano, tá bloqueado ainda por causa da ação do André Cury. Mas o Corinthians ele vai ter aí esse montante para estar recebendo também, o que é um fôlego absurdo, porque se a gente falar aqui a respeito de colocação final de Campeonato Brasileiro e quem sabe chegar numa final de Copa do Brasil, a gente vai estar falando aí de pelo menos, Motinha, 200 milhões. Pelo menos 200 milhões se chegar numa final de Copa do Brasil. Eu acho que vai ter que esperar um pouco, né, mano? Porque é até dezembro, né? Porque o Corinthians quer resolver essa história do transferban pra poder abrir o mercado ano que vem, né? Poder contratar gente. Mas, ô Mota, o Corinthians ele já pode encaminhar algumas negociações em paralelo aí ao transferban que tá acontecendo. E assim que ele tiver realmente esse dinheiro, ele quita o que ele precisa quitar e realmente aí já abre-se novamente a possibilidade de fazer novas contratações. O grande problema, Mota, é quem contratar. E o Corinthians aí já tendo praticamente aí que se desfazer de 100 milhões do que ele tem aí assegurado que ele vai ganhar, ele vai ter mais 100 milhões pra poder contratar. Com 100 milhões você não contrata ninguém, mano. Por mais que você diga, eu contrato o jogador X. Mas dentro desse jogador X de contratação, se você tirar ele de algum clube, vai ter que fazer uma remuneração pra aquele clube, você vai ter que pagar luvas pro jogador, pode ser, mas é diluído em contrato, enfim, mas vai ter que ser pago também. E o Corinthians hoje, Mota, ele tá matando o cachorro a grito, cara. Não tem muito o que fazer. Eu não sei se vocês falaram aqui ontem, a manchete, eu perdi essa parte. Você falou da separação, que o Stabile mandou separar o social, o orçamento do social com o orçamento do futebol? Não, comente aí. Então, o Stabile deu uma ordem lá e avisou todos os esportes amadores do Corinthians, olímpicos, essas coisas, que cada um vai ter que ter seu orçamento. O futebol não vai bancar mais esses esportes. Tá certo. Né? Então, o orçamento do futebol vai ser pro futebol. O clube... Os outros esportes do clube, basquete, futsal, todos os outros esportes do clube vão ter que achar orçamento e patrocinadores para si. Parece que o Corinthians terminou com o basquete lá também, né? Não, o basquete, então, tá correndo o risco de acabar porque ele não acha patrocinador. E o futsal já achou. Agora, diz que o basquete não achou ainda o patrocinador. Então, o Stabile deu uma ordem que eles pretendem aí, com isso, economizar quase 40 milhões. Não é justo um esporte pegar patrocínio do outro pra sobreviver. Mas é social, né? Que parte social de clube, infelizmente, Mota, nunca andou sozinho. Essa é a verdade. Houve sempre aí
um subsídio mesmo, realmente, ali do futebol. O futebol sempre Não tem como, pagou aí piscina, sempre pagou quadra, sempre pagou esportes ali dentro do clube. Eu sei que isso pode gerar uma revolta. Até em boa parte da torcida fala, mas vai acabar com... Irmão, tem que separar o futebol do social. Eu sempre fui adepto a essa ideia. E quando o cara fala que não, desculpa, o futebol não tem que ficar pagando conta de ninguém que não gera recurso, cara. Desculpa. Ah, mas a ginástica, mas o vôlei, mas o basquete, a piscina. De boa Irmão, parte. fazer o quê, velho? isso aí. Fazer o quê? O Corinthians ele já tem contas hoje pesadas por incompetência administrativa também do monte de dirigente corrupto. E se não tivesse aí tanto incompetente e ladrão dirigindo clubes de futebol aqui dentro do Brasil, eu acho que os clubes eles poderiam ser autossuficientes, porque a grana que arrecadam com o futebol é um bagulho absurdo, mano. É absurdo. Ainda mais os clubes que são entidades Grandes, que têm né? benefícios do governo. Porque vai você dever imposto para governo, para ver o que acontece com a tua empresa. Agora o futebol é Profut, aí tem isenção, aí depois os caras fingem lá que finge que paga, eu finge que recebo e continua pedalando para cima do governo, e o governo tá nem aí. O futebol ele gera voto, o futebol tem uma série de benefícios ali, que é interessante pro governo não ficar batendo de frente também. Porém, dentro desse cenário, Motinha, eu sou a favor sim. Você forçar uma situação, beleza, quer continuar com a modalidade? Corre atrás e busca investidores, busca patrocinadores. Porque se você pegar a Mota fora, vamos colocar o vôlei aqui como exemplo. Eu nem sei como é que anda o vôlei do Corinthians, enfim. Mas tem uma série de clubes de vôlei que sobrevivem com patrocínio próprio, mano. E é uma liga forte, Sabe? né? É um negócio forte, tem apelo dentro do futebol brasileiro. Basquete também. Do cenário brasileiro. Tem a NBB aí, tá ligado? Outra coisa, Tipo, mano, clubes de futebol que tem clube de vôlei, por busca exemplo, o investimento, Sada Cruzeiro é uma parceria do clube, tem dinheiro entrando com a empresa que patrocina o vôlei. Você não tira o recurso do futebol pra passar pro vôlei. Sim, não tem que fazer isso existe mesmo. não existe E é por isso, e eu sou a favor, Motinha, de você desmembrar o futebol da parte social em todos os sentidos. Pra mim, sócio de clube também, que fica hoje votando em presidente que teoricamente comanda o futebol, deveria votar pra cuidar do presidente da parte social do clube. Sim. Eu acho que quem deve votar em presidente do clube de futebol é o fiel torcedor, mano. É o cara que põe dinheiro no clube. Porque muitas vezes o associado do clube, que é corintiano também, eu respeito isso, mas é o cara que vai lá pra usufruir do que a estrutura do... Se os torcedores pudessem votar para o presidente do clube, ia ser muito melhor do que eles mesmos dentro do clube votar. Porque eles fazem as vaquinhas dele, né, velho? Tá igual a presidência do Brasil. Beleza? Então, se os torcedores, nós mesmos, pudessem votar, ia ser muito melhor, velho. Muito, muito melhor mesmo. clube oferece. Mas muitas vezes aí o cara pode nem ser corintiano também e tá elegendo presidente. Mas que dentro do Corinthians, talvez esse cenário seja um pouco menor, porque, por exemplo, no São Paulo tem muito corintiano que deve morar ali nas imediações e usufruir do clube. É que ali na região que o Corinthians tá alojado, Motinha, no Tatuapé, 90% do bairro deve ser corintiano. Então isso deve representar talvez a maioria dos associados também. Tem outra coisa. E aí não tô de sacanagem. O Clube São Paulo é muito bom. Mas o Clube Corinthians também é. Você frequenta? Não, mas Porque o depoimento que eu tenho de quem frequenta diz que é horrível. Então, mas ô Sombra, ficou o pior, porque a galera que frequenta, eu conheço muita gente que é sócio do Corinthians, e o pessoal critica muito a gestão do Augusto. Porque o Augusto, para receber ali incentivo, ele barateou demais o título, barateou mensalidade, deu isenção lá para um monte de cara que tava atrasado, enfim, ele fez o diabo. E aí o clube começou a vir uma série de pessoas ali que a galera falou, pessoas que vinham para brigar, pessoas que não estavam acostumadas com o ambiente familiar que tinha dentro do clube e começaram a ir lá pra causar. E aí deu uma desandada. Eu não sei, o Bá mesmo é frequentador, o Bá é sócio do clube. Ele pode falar, você não é? O Bá não sai de lá, ele tem reunião todo dia. O Bá meteu eu, fica não no sou bar, não, não sou não, Ele fica no bar. não sou não. Não piso naquele pardieiro faz 10 anos. Que isso, do pardieiro, Deus me livre. Que isso, Bá? Deus me Você livre. pegou micose lá? Porque pegou micose? Não, piscina não, 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 podridão aquilo lá. Cara, quando eu passo na marginal, só ali você tem vê piscina, xixi. Só tem vagabundo. Não, o vejo lá. tobogã ali tá tudo enferrujado ali. Eu passo Tem ali limo, na limo. E a piscina marginal ali. xixi. Não, mas Não, não, não. o Peraí, clube a é bem piscina é cuidado. legal. A piscina é o clube é bem legal, cuidado. sim. Eu não frequento porque eu não... E as Muita pessoas politicagem. quando, as Mas pessoas você não quando vai me 10 perguntavam... anos lá, como que você sabe que tá Caramba, hein? legal? Não, sempre teve, Sombra. A piscina é legal. sempre Tem uma vai. piscina, peraí. Tem uma piscina que você vê de fora, ela é olímpica, tudo A bem. piscina é bacana. E em volta, a sujeira, como tá limpa uma piscina. Tudo... Bom, galera, esse foi o cortezinho aqui do Mano e companhia falando aqui sobre o Corinthians, sobre os 180 milhões, transfer ban, fechou? E aí, o que vocês acham? Vocês gostaram? Bom,
Na minha opinião, filho, tinha que tirar o Dorival logo. Aproveitar, né? E eu acho que o valor que... Ó, aqui é fugindo totalmente do assunto aqui, mas uma opinião que eu tava na cabeça que eu quero falar. Tinha que tirar o Dorival, porque eu acho que com o salário que paga pro Dorival, dá pra trazer muito técnico foda aí, velho. Isso já ia dar um alívio no caixa. Outra coisa que o mano falou, o fiel torcedor voltar pra presidente, o torcedor. Tinha que ser também. Isso é ajudar muito o time a não... Tá acontecendo isso que tá acontecendo, essa falcatrua aí no Coringão, na presidência, né, velho? Eles tá, tipo, fazendo umas panelinhas. É igual aquela parte dos 51%, eles não querem largar o osso. Fechou?